Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Sindasp, Sindasp Podcast, na manhã deste sábado, pelo nosso canal, canal do Sindicato, no YouTube. Peço para que de pronto tu já deixe teu comentário, participe conosco, compartilha, curte, tem o curtir, que é o likezinho, aquele que está aqui no cantinho, e quem nos acompanha no YouTube, tem um botãozinho vermelho que aparece na tela para se inscrever. Aproveita e se inscreve no canal do Sindasp. Já faz isso agora, para que depois tu possa acompanhar toda a nossa programação, além deste podcast, todos os outros conteúdos que o nosso sindicato produz para ti e com muito carinho pela nossa equipe. Na coordenação dos trabalhos hoje técnicos, Juan Carvalho, no estúdio, em Florianópolis, meu colega, amigo, camarada, companheiro, nadamos de braçada junto, Daniel Nunes. Lá em Lages, nosso querido amigo, e tenho muito carinho por ele, por ser esse cara aí aguerrido, combatente do fronte, Gilmar Espanhol, e vamos tratar hoje de homeopatia, por isso convidamos o doutor Fernando Luiz Pagliozzi, médico homeopata, formado pela Universidade de Passo Fundo, bem pertinho aqui de Sapiranga, um pouquinho mais para cima. Eu sou Alan Camargo e nós vamos hoje com mais um Sindasp Podcast. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pela recepção, Alan. Estou emocionado aí por todos os adjetivos e qualificações que você está me dando aí ultimamente, mas eu agradeço de coração, e aí iniciando mais um Sindasp Podcast, nesse sabadão, começando o final de semana, e para começar o final de semana, nada melhor do que conhecimento, né? Então, estou ansioso para participar aí desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo, ainda mais que na sala hoje a gente vai estar com o Gilmar, também outro companheiro, mas o doutor Fernando que vai vir aqui nos ensinar um pouquinho mais, e a gente vai aprender, a gente está disposto a curtir, compartilhar e divulgar e fomentar conhecimento. Vamos embora para mais um podcast sindical? É isso aí, o Fábio Casoni iria dizer que eu faço toda essa firula para não chamar de Calói. Obrigado, Fábio, sempre pela nossa audiência, nosso coordenador do Sindasp, lá ligado à Cidasc, barreirista. Gilmar, obrigado pela tua presença em mais um Sindasp Podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia, olá a todos, né, do Sindasp Podcast. Mais um prazer a gente estar aqui novamente, né, e hoje a gente vai discutir um tema aí muito interessante para todos e todas, né, os nossos sócios e não sócios, né, então, prazer novamente estar aqui colaborando com esse sindicato. E hoje vamos falar de homeopatia, convidamos o doutor Fernando. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Sindasp Podcast. Imagino. Bom dia a todos, e principalmente aos que estão agora na banca, o Alan, o Daniel e o Gilmar, que é meu amigo, meu parceiro e paciente também há muitos anos. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os que estão assistindo a gente, para falar um pouquinho sobre a homeopatia. Estou aí à disposição de vocês para a gente começar esse bate-papo aí com muita alegria e muito prazer. Nós vamos ficar atentos a todos os comentários da nossa timeline. Como o podcast ele é gravado, nós vamos fazer questão de responder todos os comentários e participar contigo também na construção deste conhecimento. Eu quero pedir para que deixe bastante comentários, ajudem a engajar esse vídeo. O conhecimento que nós vamos tentar extrair hoje, ele é significativo, vai servir para várias gerações. Aliás, doutor Fernando é pediatra. Conta um pouco para nós, homeopatia e pediatria. Como é que é isso? Então, eu me formei em Passo Fundo, como você já falou, né? No final do curso eu já fiz o meu estágio em São Paulo, num hospital pediátrico, e fiz minha residência lá, minha especialização em pediatria. E eu morava dentro do hospital, conheci um plantonista que era homeopata e acompanhava ele nos atendimentos, e a partir daí o meu interesse ficou mais aguçado, e eu acabei então me inscrevendo e fazendo o curso na Associação Paulista de Homeopatia, e fiz a minha especialização em homeopatia lá, e em 1986 voltei para Lages. Hoje a minha especialização é em pediatria,
Mas eu atendo a homeopatia, eu atendo os adultos também. A homeopatia tem muito isso, a gente começa atendendo a criança e, no fim, vem toda a família, né? É bem um atendimento, uma medicina que engloba, até porque as patologias têm a ver com todo o nosso entorno, né? É uma visão de saúde e doença ampliada, onde toda a parte social, a parte do entorno onde nós vivemos tem influência sobre a nossa saúde. Doutor, afinal, o que é a homeopatia? Então, a homeopatia ela é uma ciência da saúde, né? Criada no final do século XVIII por um alemão chamado Samuel Hahnemann, né? Que criou todo um sistema, desde o seu embasamento teórico até a farmacotécnica, até como preparar o medicamento homeopático, e incluindo toda a consulta em si e a busca pelo medicamento adequado para cada pessoa. Ela se baseia em alguns princípios, né, em 4 princípios fundamentais, que seriam a lei do semelhante. O que isso significa? Que um medicamento, uma substância, que pode ser tanto uma planta, como pode ser um mineral, como pode ser do reino animal, isso é uma outra confusão que as pessoas fazem muito com a homeopatia, confundido com fitoterapia, por exemplo, ou com outras terapias, né? A homeopatia ela é uma terapêutica muito específica, muito própria, que se diferencia dessas outras áreas, né? E esse princípio da semelhança diz que uma substância que provoca no indivíduo sadio algum sintoma, alguma ação, ela pode curar esse mesmo sintoma no indivíduo doente que apresente essas mesmas características, né? O segundo princípio seria o da experimentação no homem são. Então, como é que nós vamos saber para que uma determinada substância pode ser utilizada homeopaticamente? Nós vamos fazer com que um grupo de pessoas, aparentemente sadias, experimentem seguidamente essa substância preparada homeopaticamente, né, em várias potências, e elas vão anotando tudo que vão sentindo e depois a gente faz um compilado desses sintomas que vão ser aqueles que nós vamos utilizar para tratar as pessoas. Então, esse seria o segundo grande pilar da homeopatia. O terceiro pilar seria a diluição e a dinamização desse produto. Inicialmente, o Hahnemann usava substâncias mais concentradas, e isso provocava muitos sintomas colaterais, muitas reações das pessoas. Ele começou a diluir essas substâncias e começou a agitá-las, né, que nós chamamos de sucção. E isso fez com que ele não tivesse os efeitos diretos das substâncias, mas os efeitos homeopáticos, né? Então, esse é o terceiro pilar. E o último pilar importante seria o do remédio único. Você vai experimentar nessas pessoas sempre um remédio isolado. E para que você consiga aplicar esse mesmo medicamento, você sempre vai utilizar um medicamento por vez. Você não vai misturar medicamentos no momento de prescrever para o paciente. Esses seriam os pilares básicos da homeopatia. Então, a lei do semelhante, a experimentação na omissão, a diluição, a dinamização e o medicamento único, usar um medicamento cada vez. Isso se espalhou rapidamente pela Europa, chegou no Brasil em 1940, no dia 21 de novembro de 1940, 21 de novembro é considerado o dia da homeopatia no Brasil, em função dessa data. Chegou no Brasil através de um francês, Benoît Mir, chegou no Rio de Janeiro, veio com um grupo de pessoas para instalar um falanstério, que era um projeto utópico socialista, aqui em Santa Catarina, em São Francisco, na Barra do Saí. Esse projeto não deu muito certo e ele voltou para o Rio de Janeiro.
em 1942, 43, ele começou a medicar homeopaticamente lá. Ele havia se curado de uma tuberculose com um discípulo direto de Hahnemann, e ele se formou em medicina e começou a divulgar a homeopatia pelo mundo todo, mas veio nesse projeto para Santa Catarina, e quando voltou para o Rio de Janeiro, ele começou a medicar no Rio de Janeiro, e a partir daí a homeopatia se instalou no Brasil. Muito bom. Fernando, deixa eu te fazer uma perguntinha. O que veio antes na tua vida, a pediatria ou a homeopatia? Eram meio juntas, né? Porque eu terminei meu curso em 1981, e foi nesse ano que eu tive contato, né, com a homeopatia. E em 1982 eu comecei a residência em pediatria e comecei o curso de especialização em homeopatia. Então elas eram juntas, né? E foi muito interessante, muito bom, porque você, como médico alopata, você tem uma visão muito centrada na doença, muito centrada no patológico, no biológico, né? E não deveria ser assim, né? Mas é assim hoje, infelizmente, a maioria do exercício, né? Da maioria das pessoas na profissão. E a homeopatia permite essa ampliação do olhar, né? Do processo de saúde e doença, não relacionado à saúde só como ausência de doença, né? Até porque a Organização Mundial da Saúde foi formada em 1947, ela já dizia que saúde não é ausência de doença. Ela define saúde como um bem-estar físico, emocional e social. Então, uma visão bem ampliada, mas a medicina, na sua formação clássica, infelizmente, ela prioriza quase que com exclusividade a doença, né? Embora tenha áreas da medicina e profissionais da medicina que consigam ampliar esse olhar. Mas a homeopatia trabalha com esse todo, né? com esse conjunto de sintomas que abrange todos os aspectos do ser humano. É isso que eu queria que você comentasse um pouco, Fernando. Essa grande diferença que nós temos na homeopatia, que é tratar o indivíduo como um todo, né? Tanto a parte física, emocional, mental, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente com relação a essa questão, porque quando uma pessoa ela procura um médico, normalmente, ela procura para curar o seu físico, né? Curar o seu físico, uma doença física, né? Lógico, hoje já temos as doenças mentais, claro, obviamente, né? Temos os profissionais que trabalham com isso. Mas eu queria que você destacasse um pouquinho essa questão do mental, essa questão do emocional, principalmente quando tu faz a anamnese ali, quando você faz as primeiras consultas, né? Com o seu paciente, com os seus pacientes, né, Fernando? Como é que tu aborda isso? Como é que é isso dentro da homeopatia? Até para o pessoal conhecer um pouquinho que a homeopatia vai muito mais além, né, do que o físico, né, do tratar a doença, né, como você falou no começo, né, Fernando? Isso, então, é bem isso. É interessante porque, às vezes, o paciente ele não está preparado para falar sobre tudo isso, né? Os meus pacientes são muitos pacientes que já fizeram vários tratamentos, que têm doenças crônicas ou de longa duração, que já fizeram muitos exames, já fizeram muitos tratamentos. Eu tenho muitos pacientes assim. Mas eles não chegam preparados para esse tipo de abordagem. Às vezes, eles também demoram para entender que ele vai ter que falar sobre toda a vida dele, que é uma consulta, a primeira consulta, principalmente, muito, muito mais demorada, que engloba toda a história de vida dele. E há, muitas vezes, um certo estranhamento do próprio paciente quando você consegue abordar isso. Às vezes, ele vem com pouco tempo, porque a maioria das consultas duram muito pouco tempo, e depois de um tempo ele começa a olhar no relógio, porque ele já tem um outro compromisso marcado. E isso também me angustiava um tempo, quando eu comecei, né? Eu, às vezes, parava nesse momento, quando eu via que o paciente começava a olhar no relógio, começava a falar, mas, doutor, o meu problema é a dor de cabeça, você resolveu isso, tá bom. E, às vezes, eu parava e dava uma explicação sobre a homeopatia, dizendo que aquela doença que ele tem está relacionada com uma série de outras coisas que não uma origem puramente biológica, que é importante para a homeopatia entender
tudo o que possa ter contribuído com essa doença, muitas vezes desde a infância, traumas, vivências dolorosas e traumáticas que essa pessoa tenha tido e que possa implicar gradativamente num desequilíbrio desse organismo que vão, por fim, gerar uma doença física ou mental, né? Então, investigar todo esse processo demanda um pouco de tempo, né? E demanda uma disposição do paciente a falar sobre tudo isso, principalmente sobre sentimentos, coisas mais profundas que ele tenha sentido e que muitas vezes ele não correlaciona com os problemas que ele tem agora. E interessante que muitas vezes, depois de um tempo, o próprio paciente fala, doutor, eu acho que foi aí que começou o meu problema. Porque ele começa a olhar para si mesmo e para a sua história, desculpe, e entender que tudo isso está correlacionado. Aproveitando, Fernando, é justamente isso que eu queria comentar contigo e, obviamente, fazer essa observação que talvez não seja na primeira consulta, né, Fernando, que o paciente, vamos dizer assim, solta as informações para você, né? Justamente até por essa estranheza que ele vem a causar, né? Na primeira, porque os médicos alopatas normalmente fazem uma consulta mais rápida, né? Mais objetiva, né? Focando a cura da doença imediata, né? Vamos dizer assim, né? Mas essa estranheza, né? Eu sei porque eu falo por mim, né? As primeiras a gente não soltava tanta informação e hoje a gente mesmo se conhece, né? Cria um autoconhecimento, né? E quando chega nas consultas hoje a gente já sabe, né? O próprio médico já conhece, vamos dizer assim, o paciente e suas emoções, suas debilidades, né? Então, eu queria comentar um pouquinho justamente nisso, Fernando, com relação à dificuldade que o paciente tenha, e talvez seja será que isso é algum fator de desistência da homeopatia, não crer muito nela, ou coisa parecida, Fernando? Aí estão envolvidas várias coisas, né? Mas você tem razão, muitas vezes nessa primeira consulta, o paciente, como ele não está acostumado mais, né? Porque as pessoas antes se observavam muito mais, né? Hoje a gente não se observa muito. Muitas vezes elas não lembram, não trazem. Numa segunda, numa terceira consulta, é muito comum isso, né? O paciente chega e diz, olha, doutor, o senhor me fez aquela pergunta, aí eu fiquei pensando e o que aconteceu, ou lembrei de tal coisa e traz isso, é verdade. Aham. que existe basicamente é um desconhecimento sobre a homeopatia, né? E as pessoas vêm, às vezes, com expectativas que não correspondem a todo o universo da homeopatia, e estão acostumados com um tipo de abordagem, como você falou, muito direcionada a uma patologia específica, com um tempo relativamente limitado, e estranho, realmente. E as resistências, nós temos várias, né? Tanto no meio médico, científico, quanto dos próprios pacientes. Nós estamos vivendo um momento preocupante agora, e eu falava já há algum tempo que depois da pandemia a homeopatia iria receber alguma agressão ou alguma pressão, né? E realmente é um movimento que tá acontecendo. Que a homeopatia ela não se encaixa dentro do modelo médico-científico tradicional. Ela trabalha com uma racionalidade muito diferente. É difícil você comprovar dentro da metodologia da ciência o efeito do medicamento homeopático. Ele trabalha com pressupostos muito diferentes, né? Com questões muito diferentes. Então, já começa a haver, de fato, uma pressão dentro do meio de alguns setores da medicina e da ciência, da área biomédica, né, questionando a homeopatia. Porque a homeopatia ela ameaça, por exemplo, o sistema farmacêutico internacional. Você imagina a homeopatia, que é um medicamento barato, fácil de reproduzir tecnicamente,
não permite monopólios, né? E isso ameaça muito a indústria farmacêutica, né? Então, eu digo que a cada 6 meses aparece nas publicações médicas internacionais um artigo, alguma coisa criticando a homeopatia, e evidentemente por trás disso existem muitos interesses, né, que não podem permitir que a homeopatia se tornasse, por exemplo, uma terapêutica de uso de larga extensão na população. Eu não sei, olha, você quer fazer alguma intervenção, Daniel? Não, eu queria dar só um minutinho para o pessoal de casa poder trocar a água do chimarrão e acompanhar o nosso programa, o professor também e doutor poder tomar uma aguinha. Enquanto isso, tu acompanha a dica do nosso departamento jurídico, nossa assessoria está à disposição para tratar do tema como da aposentadoria, a revisão da vida. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. Tá aí a dica do nosso departamento jurídico, revisão da vida toda, www.sindaspsc.org.br. Todas as informações estão no nosso site. Antes da sequência no nosso podcast, aqui embaixo deixa teus comentários, curte, comenta bastante, compartilha o nosso conteúdo, libera nos grupos aí dos colegas e também no cantinho da tela tem o botãozinho para se inscrever no canal. É importante a tua inscrição, ajuda a construir a nossa rede orgânica de comunicação. Daniel. Porque até é um tema desafiador, inclusive por aquilo que o doutor Fernando coloca, a questão até do ambiente que se cria contrário a esse tipo de proposta, principalmente dentro da medicina, que é tratar literalmente a saúde, né, Gilmar? Então, assim, geralmente o que a gente vê dentro desse setor aqui, me permite, doutor, avançar um pouquinho em relação à medicina, que não é a minha área, mas eu falo como paciente, né? Então, geralmente, aquilo que eu enxergo, e aí sou pai de 3 meninas, inclusive, desde pequena, são três crianças, já tive a oportunidade de participar da criação de 3 crianças, dentro da pediatria também, vai um pouco nessa linha, da questão de tratar mais a saúde e não a doença, né? Dentro dessa questão da medicina. Então, assim, esses desafios, que pelo que eu estou anotando aqui, que tem todo um tripé, tem a questão de ambiente, tem a questão psicológica, e também a questão física também, fisiológica, né? E o desafio da homeopatia dentro de todo esse sistema que a gente vive hoje, principalmente da questão da medicina. É difícil avançar, ou enfim, como que a gente pode tentar divulgar mais e trabalhar mais esse tema da homeopatia dentro daquilo que a gente entende como base de representação nossa, né, Gilmar? Como que a gente vai superar esses obstáculos? Eu confesso que eu também não conheci através de Gilmar, fiz esse desafio dessa proposta para me entender um pouco mais e pensar um pouco mais em saúde e não apenas em doença, como a gente está acostumado dentro desse ambiente. Isso. Então, é um desafio muito grande para a gente conseguir se fazer, ser visto, né? A nossa clientela, ela é muito do boca a boca, né? Das pessoas que vêm, têm algum resultado e divulgam isso. Minha clientela basicamente é isso.
que a gente tem, de fato, muita resistência, principalmente bastante desconhecimento e pouco apoio para a pesquisa, que é o que a gente fala, o que a gente precisaria fazer mais. Existem muitas linhas de pesquisa hoje na homeopatia, mas a gente não consegue financiamento, né, para fazer pesquisa. Qualquer grande pesquisa importante na área da ciência médica tradicional, normalmente recebe um volume de investimento, de dinheiro muito grande, principalmente em laboratórios. Na verdade, a gente não tem isso, é mais as pessoas que estão pesquisando, é por vontade própria. Hoje já bastante gente das universidades e estão pesquisando isso. Mas é muito difícil. Você fazer um congresso de homeopatia, não tem grandes laboratórios patrocinando, né, como acontece em qualquer especialidade médica. Os laboratórios jogam montes de dinheiro para essas especialidades, porque eles vão vender os seus produtos ali. Né? Na homeopatia não tem isso. A homeopatia, para um congresso, vai ter agora um congresso brasileiro de homeopatia, ele se paga com as inscrições das pessoas que vão participar. Não tem patrocínios, né? Pouquíssimos, alguma coisa muito pequena de editoras que publicam livros de homeopatia, alguma coisa, mas é muito pequeno comparado. Então, tudo isso vai fazendo com que a nossa capacidade de chegar à sociedade com mais efetividade fique muito limitada, né? Embora, por exemplo, no SUS exista a possibilidade de se utilizar não só a homeopatia, mas hoje são 29 áreas, né, e terapêuticas incluídas nas as terapias complementares e integrativas. Isso desde 2006 é possível no SUS. Começou com 4 ou 5, começou em 2006 com a homeopatia, acupuntura, antroposofia, e tinha mais uma ou duas aí. Depois, em 2018, veja, agora recentemente, entraram mais 14, em 2017 mais 14, 2018 mais 10. Aí tem desde reiki, florais, uma série de terapêuticas que podem ser introduzidas no SUS. Hoje, 78% dos municípios do Brasil têm pelo menos uma dessas disponíveis para a população gratuitamente, né? Então, é possível, mas há muita resistência. É quase uma luta em glória, né? E quando a gente consegue aparecer um pouquinho, vem uma bordoada em cima, né? E a gente tem que... É uma luta difícil, é uma luta, de fato, muito difícil. E é importante, por exemplo, a gente entender que a homeopatia ela não exclui as outras terapêuticas, nem a alopatia, nada. Nós queremos que que as pessoas tenham acesso a todas as possibilidades terapêuticas, que elas sejam complementares. Eu sempre digo que um dos problemas que eu tenho nos pacientes que me procuram eles entenderem que muitas vezes alguns medicamentos que eles tomam, eles não podem parar de tomar. Né? Alguém que tem uma hipertensão de 30, 40 anos, ele não pode parar imediatamente e talvez, provavelmente, pelo resto da vida, tomar os outros medicamentos também. Nós vamos fazer uma terapia complementar, nós vamos otimizar isso. E muitas vezes esses pacientes crônicos, quando marcam, às vezes eles chegam e dizem, quando eu marquei a consulta, eu já parei tudo. Eu falei, meu Deus, é perigoso, né? Pode ter problema. Então, vejam como isso é complexo, né? As coisas não se excluem, elas se complementam. O saber médico não se trata de negar o saber médico tradicional, muito pelo contrário. A medicina teve avanços fantásticos, extraordinários, que não podem ser negados, nem negligenciados, nem excluídos, né? Então, só que do outro lado, a gente não tem essa mesma boa vontade de compreensão, né, de que a gente pode trabalhar em conjunto. Existe, claro, muitos profissionais que entendem isso e que encaminham pacientes, mas não é a regra, né? Isso é uma exceção, infelizmente. Fernando, aproveitando essa mesma linha de raciocínio sua, com relação ao desafio que o Daniel lançou aí, a gente, na agronomia, nós temos... Eu vou fazer um paralelo com você, com a medicina, que
desculpe se eu estiver cometendo alguma heresia aqui, mas como vocês têm os alopáticos dentro da medicina, né, humana, nós, na agronomia, nós temos o problema dos agrotóxicos, né? Não sei se o paralelo é meio poderoso demais, mas óbvio que tem medicamento que não vai causar doença como os agrotóxicos causam. O que eu quero dizer na formação do aluno, na formação do futuro médico, na formação do futuro agrônomo, nós temos as mesmas dificuldades, que é vamos dizer assim, a abordagem, vamos dizer assim, mais agressiva dos laboratórios, né? Quer sejam eles fabricantes de agrotóxicos, quer sejam eles fabricantes de medicamentos. Tá? Então, a mesma dificuldade que a medicina tem, a agronomia também tem, quando a gente quer aplicar, por exemplo, a produção orgânica dentro da agronomia, sabe? A agroecologia, que é o nosso viés aqui, né, Daniel? Tá? Que é o nosso viés aqui desse podcast, Fernando, porque é o começo de um bate-papo sobre homeopatia, né? E aqui a gente vai conversar também com o Dr. Pedro Boff, que você conhece, né? Pesquisador nosso da Ipagre, e vai falar sobre a questão da homeopatia no uso agrícola, né? No uso mais das plantas, né? Vamos dizer assim, né? E nós temos o Dr. Marcelo Pedroso, que é um médico veterinário lá do Sul, que vai falar também sobre homeopatia, mas no uso animal, né? Então, essa dificuldade que vocês encontram de resistência dentro da medicina ao usar a homeopatia, nós temos a mesma dificuldade ao abordar a agroecologia e a produção orgânica na produção de alimentos, né? Então, a gente também tem pouco recurso para pesquisa, a gente também é cerceado dentro da universidade, né? Nós temos problemas de colocar disciplinas a respeito da agroecologia dentro das universidades, dentro do currículo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho nessa questão. Eu sei que tu é ligado à academia também, né? Eu gostaria de saber como é que é essa abordagem dentro dos cursos de medicina, Fernando. Essa dificuldade, esse debate que possa ter dentro dos cursos de medicina, para que a gente possa formar médicos, vamos dizer assim, que tenham esse pendão, vamos dizer assim, mais para a questão da homeopatia, para a questão da fitoterapia mesmo, né? Tá? Então, que não é uma coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também tem a mesma dificuldade, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa dificuldade que tem dentro da academia, né, na formação dos futuros médicos, né? Isso, a gente está dentro do mesmo barco, né? Nós trabalhamos numa linha que não é a tradicional e a predominante e a de interesses outros envolvidos, né? Você tem toda a razão. Eu acho fantástico o trabalho da homeopatia na agricultura, na agronomia. Acho incrível. Inclusive, eu acho que ele é extremamente importante para a própria homeopatia, de um modo geral, e da homeopatia médica também, porque os questionamentos da homeopatia, a gente ouve muito que o efeito da homeopatia é o efeito placebo, né? As pessoas melhoram porque a consulta é legal, porque elas acreditam e elas melhoram, né? Mas se ela age numa planta, o efeito placebo pode até existir, né? Mas é muito mais difícil. Nós estamos recém-nascidos, né? Animais, né? Então, esse conjunto todo dá uma consistência, e a agronomia eu acho fantástico, o trabalho do Pedro, que a gente acompanha e participa, e sempre trabalhou junto nesse aspecto. E o trabalho da veterinária é fantástico, que ele contribui muito com isso. E o problema da formação também é muito difícil, sabe? Eu coordenei um curso de medicina aqui em Lages há algum tempo, e nós não temos uma cadeira, aqui a gente não tem cadeira, mas não existe uma cadeira de homeopatia. O máximo que a gente consegue colocar dentro do curso de medicina é um ambulatório de homeopatia. Aí precisa a gente, aqui em Lages nós não temos gente para fazer isso, eu não consegui instituir isso, eu não tinha tempo também para fazer isso. E então a gente não consegue. Já existem cursos onde a homeopatia está integrada ao currículo, meio lateralmente, num cantinho lá, mas está. Existem pesquisas sendo feitas, como eu já falei, dentro de universidades. Então, é um passo a passo. Existe até residência médica em homeopatia hoje, né? Existem trabalhos muito importantes feitos em municípios, pelo SUS,
Mas é uma briga muito difícil, né? E o que acontece no curso de medicina? O que eu observo? Muitos estudantes me acompanham aqui frequentemente, né? Vêm aqui, fazem um estágio eletivo para entender um pouco, alguns poucos, né? E o que a gente observa? No início do curso, esses estudantes estão um pouco mais abertos. Na medida que eles vão passando pelos professores mais especializados, pelas especialidades médicas, eles vão perdendo essa visão um pouco mais ampliada e vão focando realmente naqueles pedaços que a medicina faz do ser humano, né? Ela vai cortando o ser humano em pedaços, a cabeça, o olho, a garganta e o ouvido, e a pessoa se especializa naquilo, ele é super especializado. E eu sempre digo para os meus estudantes, eu sou professor até hoje, né? Eu digo, olha, o que vocês têm que saber é as bases da medicina, não importa em que especialidade você vai atuar, você precisa saber médico, você tem que ser primeiro um médico, um bom clínico, para depois ser um especialista, para ser um bom especialista, né? Mas é uma luta realmente, e um dos caminhos, com certeza, é disponibilizar pelo menos uma possibilidade, uma informação na formação desses profissionais, até para que eles não entendam pelo menos o que é, né? E o que se propõe a homeopatia, para muitas vezes a gente vê profissionais falando coisas que absolutamente não tem nada a ver com a homeopatia, um desconhecimento total, uma ignorância completa sobre o que ser e como age a homeopatia, e falam coisas que não fazem sentido por ignorância, né? Por não conhecer. Não, mas tem isso, Fernando. Eu passei por uma experiência no meio oeste, ali, quando eu trabalhava em Campos Novos. Eu fui fazer um trabalho ali no meio oeste, se não me engano, em Joaçaba, e eu tinha 3 estudantes de medicina, que estavam junto comigo. E eu estava trabalhando com agricultores, um grupo de agricultores no interior, ali de Joaçaba, Ervaldo Oeste, se não me engano, né? Um salão lá, devia ter mais de 50 agricultores, era um evento que estava tendo, e eu fui convidado para falar sobre contaminação de agrotóxicos, né? As doenças que causava, e a gente pega dados oficiais, né? Sobre a contaminação e as doenças principais que estão interligadas com os agrotóxicos. E quando eu falei em fitoterapia, alguns efeitos da fitoterapia, né? Que a gente também trabalha com fitoterapia enquanto agrônomo, né? As estudantes de medicina me procuraram depois da palestra para perguntar alguns princípios ativos que tinham nas plantas e tudo mais, porque elas desconheciam totalmente, Fernando. Totalmente. Sabe, do curso de medicina ali, eles não tinham contato nenhum, nem com homeopatia, nem com fitoterapia, nem com medicina alternativa. Era medicina tradicional, né? Então, nós temos a mesma dificuldade na agronomia. A mesma dificuldade que vocês têm, você falou do mesmo barco. Mas eu queria aproveitar um tema que tu tocou muito rapidamente ali, tua fala inicial, e óbvio que tinha que ser rápido, né, porque é muita coisa, a questão dos preços, né, dos medicamentos homeopáticos e também de quem manipula esses medicamentos homeopáticos. Eu gostaria que você comentasse o porquê que é tão barato os medicamentos comparado, obviamente, com os medicamentos alopáticos, né, e como tu falou mesmo, doença crônica que o cara sempre toma para hipertensão e nunca vai parar de tomar, né, aquele medicamento alopático, mas na média, os medicamentos homeopáticos são muito mais baratos, né, do que os alopáticos, né, nesse sentido. E também a questão da necessidade, da importância de ter profissionais que manipulam adequadamente essas matérias médicas, né. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, que tem bastante por aí, né, Fernando, e tem essa dificuldade dos pacientes procurar quem tem segurança nisso, né. Você toca num ponto muito importante, né. O medicamento homeopático, ele não permite, por exemplo, um monopólio, né? Porque são medicamentos feitos a partir de coisas disponíveis na natureza, né? Não é uma pesquisa de laboratório, química, o processo, por exemplo, para desenvolver um medicamento novo, alopático hoje, são algumas dezenas de milhões de dólares no laboratório, ou centenas de milhões de dólares que o laboratório gasta, né? E claro que depois ele tem que recuperar isso e ganhar muito dinheiro em cima disso depois. Na homeopatia não, você pode pegar
uma planta conhecida ali, fazer aquele experimento que eu falei lá no início, né, dos pilares, preparar homeopaticamente, experimentar num grupo de pessoas. Tem pessoas que fazem isso, tem grupos de pesquisa que fazem isso até hoje, né? E você vai desenvolver um novo medicamento, só que ele está ali na natureza. E a farmacotécnica, a técnica para a preparação do medicamento homeopático, ela é muito simples. Ela precisa ser muito cuidadosa. Esse é um outro problema. E a pessoa precisa fazer corretamente aquilo, senão aquele medicamento não vai funcionar. Já aconteceu comigo algumas vezes, você está tratando um paciente, não melhora, você checa, e é aquele medicamento. Falou, onde é que você está mandando preparar esse remédio? Em tal lugar. Falei, tá aí. Essa farmácia não é, ou quem prepara isso não é uma pessoa confiável, né? E você não tem nem como provar, às vezes, porque o medicamento homeopático ele é tão diluído que a partir da 12CH, de uma diluição lá baixa, você não encontra mais nem a substância. Você pega, por exemplo, fósforos, né? Se você pegar lá depois da CH12 e mandar para o laboratório, ele não vai achar fósforo mais lá. Ele está tão diluído que não tem mais um fósforo lá. Ficou lá toda a questão energética do fósforo e tal. Então, já acontece muito isso. O farmacêutico, se ele não é honesto, se ele não tem aquela substância, ele entrega qualquer coisa lá, né? Como você não tem nem como provar que não tinha ali aquilo, né? Ele vai embora. Então, isso é muito importante, trabalhar com profissionais, principalmente na área da farmácia, em todas elas, mas a área da farmácia é menor crítica. Esse profissional tem que ser muito sério, né? Ele tem que fazer todo o processo perfeitamente para você conseguir o resultado com o paciente, né? Esse é um nó crítico importante, né? E os custos são isso, não tem monopólio. Qualquer técnico tem uma boa técnica, bem formado tecnicamente para preparar um medicamento homeopático, ele vai preparar, vai fazer, e ele é barato por isso, porque ele não tem grandes investimentos para produzir esse medicamento. E, claro, não dá espaço para alguém ganhar fortunas, né? Sabe que a indústria farmacêutica, ela sempre fica entre a segunda e a quarta indústria que mais fatura no mundo, né? Então, é um poder, a gente enfrenta um poder violento. Imagina a homeopatia se tornar uma medicina predominante, o estrago que isso faria nessa indústria toda, né? Então, não vão deixar. Nós temos um termo na agronomia que a gente usa, que a homeopatia é uma medicina libertadora. Você concorda disso, não? Perfeitamente. Ela é libertadora em vários aspectos, né? Primeiro, por essa visão da homeopatia muito mais integrativa, muito mais holística, muito mais ampliada, né? E segundo, ela é libertadora para o próprio paciente, porque no momento que você trabalha a história de vida dela, muitas vezes muito frequentemente desde a infância, muitas vezes dentro do útero da mãe, né? Um feto já pode ter sofrido injúrias, principalmente de ordem afetiva, emocional, já dentro da barriga da mãe. O binômio que a gente chama mãe e filho, esse são duas pessoas que têm na verdade são um ser, né, só. E tudo que uma mãe sente, ela passa para o seu filho. Tanto que em recém-nascido a gente usa muitos sintomas da gestação, por exemplo, porque um bebê que tem algum problema de saúde, o que a mãe sentiu na gestação para achar o medicamento para esse bebê, e funciona muito bem. Então, ali às vezes está a origem de uma série de doenças que vão se desencadeando ao longo da vida dessa pessoa, né? Além do estresse e outras coisas. Então, ela é libertadora completamente em muitos sentidos, com certeza. É uma definição muito pertinente, adequada e bonita. Elegante. Elegante, foi boa. Doutor, o doutor falava da indústria dos fármacos, né? Como sendo aí até a quarta. Ela é também acompanhada pela indústria dos alimentos processados e também pela indústria da guerra, né? Eu tenho uma pergunta, essa de cunho mais filosófico. Nesse sistema doente
A sociedade produto de um sistema doente é uma sociedade doente, né? Como é que nós vamos seguir enxugando gelo ou a doença maior é talvez o sistema? Primeira pergunta, mas eu queria ser um pouquinho objetivo na técnica. Quais são as doenças que se podem sim identificar e se tem um conhecimento em que a homeopatia pode, né, influenciar na cura diretamente? Já tem um rol de doenças que a gente pode identificar? Olha, isso aqui vem para a homeopatia porque tem solução. Você abre uma janela, né, que a gente poderia ficar falando dias, né, sobre a doença social. Você tem toda a razão. Só um minutinho, pelo início da resposta, a gente já viu que vai ter mais programas, né? Em 1 hora não dá de falar, já falou dias. Pois começamos a falar. Quando entrou no assunto, o programa está aos 47 do segundo tempo. Doutor. Pois por isso que eu digo, se a gente abrir essa janela, né? Ela é uma janela fantástica, mas mas a sociedade, a gente sabe, ela está doente, né? E o maior problema a maior causa de doença é o estresse, né? O estresse mais a alimentação completamente inadequada faz com que as pessoas adoeçam, né? E sem dúvida, essa é o grande problema da nossa civilização, né? Atualmente. Mas você fala no outro aspecto, que doenças que a homeopatia cura, né? A gente ouve muito, né? O que você trata com a homeopatia? Você trata isso com a homeopatia? É possível tratar? A homeopatia você pode tratar qualquer doença. Como você não trata só a doença, você trata o doente, acima de tudo, então qualquer doença pode ser tratada com a homeopatia. Evidentemente, uma doença crônica, eu falava, por exemplo, um hipertenso de 30 anos, o que acontece? Ele tem arteriosclerose, as artérias deles estão endurecidas, né? E a homeopatia não vai amolecer isso, né? Ele vai precisar continuar. A homeopatia vai permitir que ele melhore a qualidade de vida dele, talvez em alguns momentos que possa diminuir ou eventualmente até suspender alguns medicamentos, mas não vai fazer um milagre, né? Então, precisa, como eu disse, muitas vezes a gente trabalhar com várias terapêuticas, né? E isso é aconselhável e a gente tem que fazer isso, a gente faz isso na prática. E não pode ser radical. Eu tenho colegas homeopatas que são um pouco mais radicais, mas é perigoso, né? E o paciente acaba entendendo isso também. Então, não existe um grupo de patologias para as quais a homeopatia esteja mais ou menos indicada. Qualquer doença, qualquer patologia, qualquer paciente, a gente pode ajudar com a homeopatia. Eu posso dar meu testemunho próprio aqui, da minha família, né? Que os 4 aqui em casa nós tratamos com homeopatia. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, com relação às crianças, né, o bebê, né, tratando eles desde pequenininho, eu faço essa pergunta porque eu tenho 2 aqui em casa que tratam desde pequenininho, né? Tá? Um tem 26 hoje, a outra tem 18, vai fazer 18 agora. Fernando, pouquíssimos medicamentos alopáticos a gente usou nesses anos. Pouquíssimos, dá para contar na mão, sabe? Você acha que esse efeito, esse tratamento desde pequenininho, essa terapia desde pequenininho, e óbvio, acompanhado com outras melhorias de alimentação, obviamente, ter uma vida um pouco mais regrada, coisa parecida, você acha que isso pode prevenir doenças e tudo mais? Eu vejo que aqui em casa ninguém pegou Covid, sabe? Ninguém que pegou Covid. Gripe faz um bom tempo que não entra gripe aqui em casa, sabe? Então, como é que é isso, Fernando? Fala um pouco para o povo, porque eu sou suspeito de falar. Então, sem dúvida, às vezes eu pergunto as pessoas me perguntam quando é que a gente deveria começar a fazer um acompanhamento homeopático. Falar dentro da barriga da mãe, né? O ideal seria isso, lá dentro, já ter uma consulta gestante, já vem, você já... Então, o ideal seria começar aí. Quanto mais cedo você começar esse equilíbrio, manter
esse organismo equilibrado, melhor vai ser a evolução desse paciente. Eu tenho pacientes que eu acompanho há mais de 30 anos. Eu tenho pacientes que eu atendi na hora do parto e hoje trato filho, outros que eu atendi pequenos trato netos. Então, a gente observa exatamente isso. O paciente que faz o tratamento regular é outra coisa. A pessoa, às vezes, vem aqui por um problema específico, melhorou, não volta mais. A homeopatia precisa de segmento, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de tempo. Eu sempre digo que eu considero um paciente homeopatizado, quer dizer, que ele conseguiu chegar a um equilíbrio ideal do seu organismo depois de 3 anos, pelo menos, de acompanhamento, em média, né? Então, a pessoa que faz isso durante toda a sua vida, ou uma grande parte da sua vida, muda completamente. Criança, principalmente, né? As crianças que têm amidalite toda hora, uma das coisas que eu mais trato são essas infecções de repetição, né? Muda rapidamente isso. Paciente, eu não tive nenhum paciente meu que teve Covid na forma grave, que foi internado. Eu tenho muitos pacientes, né? Não tem nenhum. Até teve normalmente no Covid eu usava alguns medicamentos mais específicos para proteger ali no auge da pandemia, né? E que a gente busca como? Exatamente dentro dos principais sintomas que o Covid provocava nas pessoas, ver os medicamentos mais apropriados para isso e prescrever para prevenir. E eu fiz isso com muitos pacientes, com a maioria dos meus pacientes, e não teve nenhum caso que foi internado, nenhum que morreu. Eu fiquei com uma dúvida de que morreu um pai, e normalmente eu passava para a família toda, eu falava, posso dar para todo mundo? Pode, é um preventivo. O Hahnemann fazia isso, né? Chamou o medicamento do gênio epidêmico, né? nas epidemias. Foi um dos momentos onde a homeopatia mais se ampliou no mundo, foi naqueles aquelas grandes epidemias, né? Lá do século XVIII, XIX, e a homeopatia tinha efeitos muito importantes. Então, esses pacientes não ficaram... Eu tive uma dúvida, voltando ali, que morreu um pai de um paciente meu. E eu fiquei sabendo e falei, será que ele tomou? Aí, quando o paciente veio, a primeira pergunta falou, eu sei que morreu teu pai. Ele tomou aqueles medicamentos? Falou, ele não tomou. Então, eu não tive nenhum paciente que teve Covid grave, né? A maioria, quem teve forma assintomática ou com poucos sintomas. Então... esse acompanhamento, principalmente crianças, é fantástico que muda. E muda o comportamento, o temperamento, o sono, a transpiração, ele vai equilibrando o sistema como um todo e ele vai se mantendo mais rígido, mais capacitado a se defender das agressões do meio, de todas as formas, físicas, emocionais. Show de bola. Rapaziada. Mas, Gilmar, além do teu caso, não fique preocupado de falar do teu caso concreto, porque já tem uma extensão também do caso concreto. O Gilmar falou para a funcionária que trabalha aqui conosco no Sindasp, para a Kátia, em relação à questão da criação, em relação da homeopatia quando criança, e a Thaís, a querida Thaís, a fofa, como diz a mãe dela, também ela melhorou 100% com o tratamento homeopático. Então, é mais um depoimento de quem assistiu também. Então, não te preocupe, porque casos concretos a gente já tem bastante aqui. Até comentei com o Fernando esses dias, né? A gente indicou ela procurou um médico homeopata na ilha e saiu do alopático completamente, pequenininha, né? E hoje a vida dela mudou. Né? Eu perguntei, melhorou a Thaís? Ela, 100%. Que bom, é isso aí. Eu tenho uma pergunta ainda que não me matou a curiosidade, que é em relação ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. O senhor falou bastante sobre as possibilidades também que o SUS proporcionam e tal. Eu lhe pergunto assim, dentro do Sistema Único de Saúde, isso já é organizado? Tem uma estrutura, por exemplo, de ponta, como são em outras especialidades em que tem um cérebro por trás, uma estrutura pensada para que ela possa chegar nas unidades básicas, que ela possa ser direcionada, enfim... Há uma estrutura dentro do SUS que abarque a homeopatia como uma estratégia? E até como política pública, né? Isso. Desculpe. Ela está
dentro do SUS como uma política pública de saúde, né? Então, é possível, qualquer município, é o que eu falei, 78% de todos os municípios brasileiros têm alguma dessas terapias, das 29 que estão dentro do programa das terapias complementares e integrativas, 78% dos municípios têm alguma delas implantada. Então, existe essa possibilidade, ela está dentro do SUS. Existem municípios onde isso está muito bem estruturado, onde se faz, inclusive, pesquisa, né, nessas áreas, mas são poucos, muito poucos municípios. A maioria entra alguma coisa, normalmente por boa vontade do profissional. Tem um profissional lá que fez, um médico que atende lá no SUS e fez acupuntura. Diz, posso fazer aqui? Pode, você não ganha nada por isso, não tem estrutura, você faz por conta. Fez homeopatia, eu posso atender homeopatia aqui no SUS? Pode, né? Até porque a política pública está lá dentro dele, né? Mas não existe, em alguns lugares, muito poucos, existe ela bem estruturada, com todo o suporte para isso. Na maioria dos locais, não, é mais por vontade e boa vontade dos profissionais do que uma política pública, de fato, implementada com todo o suporte e o que precisa para que ela possa ser bem desenvolvida. Legal. Posso mais uma antes, e aí eu encerro, que aí é a minha última pergunta mesmo. Qual a sua opinião sobre o Mais Médicos? Esse bloco, professor? Né? Vai ter mais gravações. Vão ter que ter mais. Eu fiquei com... Bom, é que eu privilegiei a participação do Gilmar aí, senão eu também ia perguntar bastante. Claro. Mas Mais Médicos, professor, qual a sua posição sobre o programa Mais Médicos? Nossa, abriu outra janela aí, né? Falei, Fernando, eu falei para você. Até porque estava no meu rol aqui também, emendando quando fala de políticas públicas e fala de SUS, e quando fala dessa seara, da questão da medicina, que considerar todo esse tripé físico, social, psicológico, o ambiente que a pessoa vive, também tem a questão da medicina preventiva, daí tem a questão do Mais Médicos, de acompanhar a família, de acompanhar o ambiente, e tem todas essas janelas, são várias janelas. Eu acho que hoje o Mar não vai ser um podcast, acho que vai ser uma série. Eu também estou achando. Essa pergunta é muito legal, né? Eu faço parte do grupo de médicos minoritários que é completamente a favor dos Mais Médicos, né? Eu acho que o Mais Médicos teve um resultado incrível, fantástico para pessoas pobres, né? Para aquelas pessoas que não tinham acesso à medicina. Eu acompanhei aqui na região alguns municípios onde os médicos cubanos e outros atendiam na estratégia de saúde da família, e o resultado e a satisfação das pessoas era incrível, né? Então, eu sou completamente favorável a esse programa. E ele tem que englobar, de preferência, claro, os médicos brasileiros, né, que tenham se formado aqui, mas os médicos brasileiros não querem ir para a periferia, né? E então, se tem outros profissionais, né, que querem ir para lá, vamos colocar essas pessoas lá. Existem argumentos que são falaciosos, né? Mas não tem estrutura. Mas a atenção básica de saúde é melhor ter um profissional lá com alguma formação e alguma estrutura, por mais precária que ela seja, do que não ter ninguém, né? Então, mas é uma polêmica grande. Agora, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina está fazendo a medicina, as instituições médicas, de um modo geral, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica e o sindicato. Normalmente, o sindicato é o único... Eu sempre digo que a única instituição médica que trabalha um pouco, de fato, pelo médico é o Sindicato dos Médicos, em alguns estados, não em todos, né? E as outras instituições são de defesa de privilégios. Mas mesmo o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina está contra os mais médicos, né? E eu acho que eu não consigo compreender, na verdade, o porquê disso, né? Porque você impedir as pessoas de ter acesso a um profissional na área da saúde, e dizer que isso não é adequado é inacreditável, né? Mas é a visão predominante hoje
na maioria dos médicos, e um combate muito grande pelas instituições médicas. Eu sou completamente favorável, acho fantástico o resultado e o trabalho que esses profissionais já fizeram e espero que voltem a fazer. Rodada final de despedida. Gilmar, depois Daniel. Não, mas eu queria... Foi rápido, né? Como aquele papo, né? Foi rápido demais. Né? Papo bom, obviamente... Papo bom, termina rápido, né? Parece que termina rápido, né? Então, acho que é uma provocação da rapaziada aí, Fernando. Talvez a gente deixe o desafio e até um convite para ti, da gente vir afunilar, talvez, um assunto, né, em um outro momento de podcast, tá? Porque a gente, só para te informar, Fernando, e informar os nossos ouvintes, quem nos acompanha, a gente está fazendo uma série, e a primeira da série de homeopatia é contigo, né? Depois vamos falar sobre, como eu falei, homeopatia vegetal, depois animal, né? E também depois integrativa, de uma forma de integrativa, e a gente venha discutir novamente, né, a medicina humana e essa relação, vamos dizer assim, com os outros setores, né? Então, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação e pela sua disponibilidade de participar desses momentos, né? A gente já teve um outro momento, só para comentar aqui, eu fiz um curso de homeopatia integrativa com agricultores, né, no interior, e o Fernando participou do nosso curso. Até hoje ficou marcado aquilo lá na comunidade, né? Tá? Então, é importante essa relação, né, da extensão, o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, né, para que a homeopatia seja popularizada nesse país cada vez mais, né? E, obviamente, resistência a gente vai ter, mas soldado desse lado nós temos também. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando, pela sua participação. Daniel Nunes, nosso Calói, da dupla Calói e Monareta. Tá ele aqui no estúdio e a retaguarda aqui. Tá o Juanito, vou botar ele na tela, ele se esconde, mas eu tenho um controle também, ó. Juanito. Da dupla Calói e Monareta. Isso aí, vai lá, Daniel. Monareta. Bora lá. Doutor Fernando, foi um prazer, na verdade. Eu falo como pessoa, não como participante agora até do próprio podcast, como coordenador do SINDASP, mas foi um prazer pessoal estar ouvindo, e principalmente num tema tão desafiador que é essa questão da homeopatia, questão da agroecologia. A gente vem discutindo com o Gilmar, e principalmente quando a gente tem um tema tão abrangente que envolve uma luta contra o próprio sistema, né, Gilmar, que é colocado, né, que tudo, a gente, por isso a provocação das políticas públicas, por isso a provocação dessa questão do sistema, enfim, desse sistema capitalista que a gente vive, que é tão agressivo em relação aos alopáticos, enfim, que muitas vezes fica difícil a gente fazer um trabalho e botar literalmente a cara a tapa para lutar contra esse sistema. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando e estar falando um pouco na contramão de todo esse sistema, né? E está divulgando, e a gente vai fazer, a gente é parceiro em relação a essa luta contra esse próprio sistema que foi estabelecido. Muito obrigado por estar participando. A gente, como o Gilmar falou, a questão da homeopatia, começamos aqui com a área humana, mas tem a área vegetal, a área animal, e depois a gente vai provocar, né, Gilmar, para colocar todas as três áreas juntas, quem sabe está gravando e falando um pouco mais sobre esse tema que literalmente ele é maquiado dentro, porque tem toda uma sociedade que não tem interesse em discutir um pouco mais saúde, e não só falar da questão da doença, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, e fica o convite, o pessoal que está nos assistindo aí, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe, inclusive, sugestões, ideias daquilo que a gente pode estar conversando dentro nos nossos próximos podcasts. Bom final de semana a todos, Alain. Um bom sabadão, um bom domingo. Eu vou estar assistindo com certeza aqui dentro desse podcast e estar aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema que, na minha opinião, é muito relevante na sociedade que nós vivemos. Gilmar, muito obrigado pela participação, Juan também. E Alain, te deixo aí para fazer o encerramento, e lembrando que sempre que sindicato, Gilmar. É cada um de nós. Doutor Fernando, obrigado pela sua presença conosco hoje nesse programa.
Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade fantástica, né? Eu sempre digo que para mim falar sobre homeopatia é uma coisa muito familiar, muito agradável, porque eu convivo com ela há mais de 40 anos, né? Ela faz parte do meu dia a dia, praticamente todos os dias da minha vida eu lido, eu converso, eu atendo o WhatsApp, então de segunda a segunda a homeopatia faz parte da minha vida e de fato ela se integra em toda essa luta aí na contracorrente, né? A gente briga contra a corrente e a gente tem que realmente somar forças, acho que isso é importante e eu sou parceiro toda vez que vocês quiserem ou precisarem ou me convocarem, eu estarei presente. Aí, ó. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gilmar, na coordenação técnica dos nossos trabalhos aí. Juan Carvalho, obrigado também por todo o empenho que tem. Equipe de comunicação do Sindasp. Na pós-produção, está a nossa amiga Carol, vai ficar com a tarefa dos cortes e a repercussão na semana. Nós voltamos no próximo sábado, neste sábado agora, sábado de Aleluia. Amanhã é Páscoa. Feliz Páscoa a todos e todas. Nós voltamos no próximo Sindasp Podcast. Até lá. Tchau, tchau. Abraço.